Olá, você está no canal da PS Videoaulas e hoje aqui estamos recebendo o Kaique do Plantão Engenharia. Produz e fornece materiais para ajudar a comunidade não só de alunos, como também de profissionais da engenharia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer um conteúdo diversificado e de qualidade a você. Aproveite para fazer a sua inscrição durante a nossa vinheta. Bom, Kaique, estou aqui recebendo você aqui no nosso canal. Espero que você possa passar assim, informações importantes aqui para o nosso público. Seja bem-vindo. Obrigado. Hoje eu vim aqui falar um pouco mais sobre vocês, sobre a importância da qualificação profissional. Então, hoje a gente vive num cenário de crise, aos olhos de muitas pessoas, né? Mas enquanto muita gente está falando em crise, outras pessoas têm aí buscado se qualificar cada vez mais, aproveitado aí os aquecimentos do mercado para procurar a qualificação profissional e com isso, na volta, quando vier o boom econômico, essas pessoas estarem preparadas para receber as cargas, as responsabilidades que virão com certeza. Assim, a gente sabe que não é a primeira crise que o país está convivendo e virão outras crises. Então cabe a nós, principalmente nós empreendedores, sabermos ter um jogo de cintura nesse quesito aí do mercado, saber ter outras habilidades. Então o Plantão Engenharia justamente nasceu desse segmento, certo? Então nasceu dessa necessidade do estudante brasileiro. Então você como docente, nós que trabalhamos na área da educação, sabemos a necessidade que o profissional de engenharia, seja ele que esteja entrando na universidade, que precisa receber aquele apoio, né? Então o profissional que está entrando no curso de engenharia civil, ele ainda está acostumado ainda com o ensino fundamental, ainda acostumado ali com ter recuperação, né? No fundamental, e ele não se debate com a responsabilidade que ele está encaminhando. Então, quando ele entra no curso de engenharia civil, quando ele está lá pagando a primeira cadeira dele de cálculo 1, ele já é um profissional, ele já é um profissional de engenharia civil. Então ele tem que começar a assumir a responsabilidade desde então. Então, muitas vezes a gente não culpa nem tanto a questão da universidade, mas sim a cultura brasileira, né, nesse quesito, porque a gente sabe que a cultura brasileira não tem a política de um bom gestor, de um bom planejador. E também de investimento, eu diria, porque do jeito que você investe em outras áreas, você também tem que investir em você mesmo. Exatamente. Né? E esse investimento não é não é na hora que você precisa, que é justamente o que eu digo sempre para meus alunos. Os alunos dizem, eu quero um estágio. Você está preparado? Né, para você conseguir esse estágio? Às vezes o aluno não está nem perto disso, porque ele não sabe de um Excel, ele não sabe de AutoCAD, ele não sabe das ferramentas básicas que são usadas pelo mercado. Então como é que um aluno desse vai conseguir um estágio? Com certeza. Vai ficar difícil, né? Inclusive existe um livro muito bom que eu aconselho a todos vocês lerem, que é chamado o livro A Única Coisa, que ele retrata bem isso daí. Ele retrata que antes de você ser um empreendedor, antes de você ser um empresário, antes de você fundar a sua empresa, a grande empresa é você. Então você tem que investir em você, primeiramente, antes de qualquer coisa que você vai tomar na sua vida, qualquer decisão, para você realmente encarar a vida de empreendedor, a vida de empresário no mercado. Isso, e se manter qualificado, veja bem, se você fizer tudo certinho, ainda não é garantia. Exatamente. Agora uma coisa é certa, se você não fizer, você não tem condições de caminhar. Não vai conseguir. Isso que você falou é recorrente demais. A gente, principalmente nessa época, porque muita gente fala, mas eu não consigo encontrar um estágio, mas eu não consigo encontrar um emprego, mas as construtoras elas pedem na entrevista que a gente tem experiência. Como é que eu vou ter experiência se eu nunca estagiei? Mas aí é que tá, as pessoas só deixam para estagiar quando chegam no 9º período, no final da faculdade. E eu também sempre falo lá nas minhas palestras, né, que é você pagar para trabalhar. Exatamente. Então, enquanto você não tem essa consciência, tem muita gente que está querendo ganhar dinheiro com estágio. Você ganha dinheiro com o conhecimento que você vai encontrar no estágio. Agora, não vou dizer a você, se você puder unir o agradável, é muito bom. Se você conseguir um estágio que te dê o conhecimento e te remunera, maravilha. Com certeza. Mas não é o principal. Então, às vezes as pessoas elas falam, mas eu queria receber R$5.000 no meu primeiro emprego. Ótimo.
Mas aí eles não pensam ainda, porque às vezes nem dentro da universidade eles acabam tendo essa noção de empreendedor, de empresário, que o empresário, quando ele está lhe pagando 5 mil reais, ele está pagando mais 5 mil reais para o governo. E aqui no Brasil também tem uma cultura que as pessoas são formadas para um emprego público, exatamente, não é isso? Para uma coisa muito, vamos dizer assim, já que vem do pai, da mãe, quer dizer, uma coisa cultural, pronto, achei a palavra agora, né? É uma coisa cultural, então tem que se quebrar isso, exatamente, porque o universo é bem maior do que o público. Existe o privado, onde, vamos dizer assim, é o que impulsiona um país. Claro. Né? O público, lógico que ele tem sua importância, mas quem realmente vai fazer com que o nosso país cresça são as iniciativas privadas. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que eu falo para vocês, que quando você pensar em ter os seus 6 mil reais como salário, você vai saber que o seu patrão, o seu chefe, se você chegar a ser contratado, ou se você quiser ter a carreira solo também, você vai ter que saber que os 6 mil reais que ele está lhe pagando, ele está também lhe pagando para o governo. Então você tem que colocar na sua cabeça esses 12 mil reais que a empresa que está lhe pagando são merecidos. Então, o empresário só vai lhe contratar se você der resultado para a empresa. Porque eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas os encargos sociais é mais do que o dobro. Exatamente. Né, do salário. Então, se uma pessoa ganha 2 mil, o empresário vai pagar mais de 4 mil, mais de 4 mil para o governo. Então, e ninguém faz essa conta, né? Só faz a conta do que recebe. Dos 2 mil que recebe. Então, o empresário ele não vai lhe contratar, né, se você não vai dar resultado para ele. Ele não vai lhe pagar 3 mil reais para você estar lá na empresa aprendendo a ser engenheiro. Então você tem que ter essa noção, você tem que ser engenheiro quando você estiver entrando no mercado. Então, e até pode aprender, mas desde que você se envolva, né, você se dedique, né, você se dedique e mostre que você tem potencial. Né, porque aí a pessoa acredita em investir naquela pessoa. Claro, e até mesmo a Odebrecht, ela tem aqueles políticos de carreira, né? Eles têm a política de carreira, em empresas gigantescas, ela tem lá a carreira, eles tomam conta da carreira do profissional que está lá. Então existe muito isso. E eu gostaria que você falasse, principalmente porque eu acredito que muito do meu público é também de estudantes. Por você estar sendo quase um concluinte do curso de engenharia, então você poderia passar um pouco dessa experiência. Claro, com certeza. Então assim, faz 6 anos. Porque pode ser que eles escutem. Porque quando a gente fala como docente, às vezes a gente não é ouvido. Mas já que você é um igual a eles, pelo menos por enquanto, porque daqui a pouco você já está passando para o outro lado, né? Não vai ter mais desculpa, né? Com certeza. Vai ser ex-estudante. Isso. Então há 7 anos da minha vida eu fui criado e nasci dentro do canteiro de obras. Então meu pai tem 30 anos de engenharia. Né, tem construtora, tem empresa na área, então... E veja aí, pessoal, e ele não é acomodado. Se ele fosse outro, ele estava lá, né, na barra da calça do pai lá, né, se aproveitando. Não, porque já tem tudo, eu não preciso fazer nada. Exatamente. Mas não é assim, né? Mas não é assim, né, Caio? É o que eu falo muito pra muita gente. Não adianta você ter um reinado se você não sabe ser rei. Então, desde os meus 15 anos de idade eu comecei a trabalhar, então o meu castigo era carregar tijolo. Quando eu fazia coisa errada, meu pai mandava descarregar tijolo na obra. Então ali eu comecei a tomar apreço pelo trabalho. Então realmente eu dei valor ao trabalho a partir disso. Qualquer trabalho dignifica, né? Também isso é muito importante, passar essa mensagem para o nosso público. Com certeza. Então ali eu comecei a trabalhar dentro da construção civil e tomei gosto. Então eu vivi muito mais da prática do que da teoria. Então chegou uma certa época da minha vida que eu tive que trancar o curso porque eu queria realmente estar dentro do canteiro de obras. Então eu passei 2 anos viajando o Nordeste inteiro, não vou dizer o Brasil, mas o Nordeste inteiro, trabalhando em obras industriais, como o mercado açaí, o mercado atacadista. Então lá eu tive contato com diversas outras culturas, diversas outras empresas que tinham apreço pelo gerenciamento. Então lá eu me identifiquei com a área de gerenciamento. Então eu voltei, obviamente, quando o mercado já estava se desaquecendo, né? Então quando o mercado estava entrando em ruína, como a gente pode falar. E aí as obras acabaram e eu entrei num ramo, obviamente, da qualificação, da educação. E aí é onde eu vi e tive a visão da necessidade do estudante de engenharia ter esse contato com a prática. Então, e você falou uma coisa bem importante aí, que o mundo é feito de escolhas. Exatamente. Né? Você tem que chegar naquela hora e você tem que fazer uma escolha às vezes. E se você não fizer essa escolha, naquele momento pode não ter outra chance. Exato, porque qual é a questão? Que a gente sempre fala e debate no plantão de engenharia. A oportunidade ela bate na porta, mas ela não vai virar maçaneta. É preciso que você tenha iniciativa, é preciso que você agarre. Né? Então muita gente não sabe quando é que vai aparecer a oportunidade, a gente tem que estar sempre se qualificando, indo atrás. Eu mesmo agora, eu estou com uns convênios aí, eu vou começar a fazer uns cursos
eu também tô pensando no meu futuro, né? Que a gente tem que se Tem a inovar, tecnologia BIM aí que está surgindo, eu também vou começar a estudar mais a fundo sobre essa nova tecnologia, vou me envolver mais, porque eu já estou sentindo a necessidade. Não é porque hoje eu posso ter, vamos dizer assim, uma boa penetração no mercado como docente, mas daqui a 5 anos, Exatamente. se a tecnologia avançar muito, de repente eu vou ficar um professor obsoleto. Obviamente, com né? certeza. Então a gente tem que ter medo demais dessa questão de ser obsoleto no mercado. Então aquela questão e principalmente na área de gestão a gente vê muito isso. Que o construtor, o engenheiro que fala, mas eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Hoje em dia não vai dar certo mais. Então você precisa ter... Esse negócio de time que está ganhando não se mexe, né? Exatamente. Esse negócio não dá certo. O time que está ganhando tem que se mexer para continuar ganhando. Continuar ganhando, exatamente. Senão chega uma hora que ele vai começar a perder. Com certeza. Porque os outros vão aprender aquela tática e vão anular. Exatamente. Certeza, então uma empresa mercado, que ela é uniforme no mercado não é uma empresa que dura muito no mercado. E ela tem que diversificar também a sua carteira. Essa coisa todo mundo já sabe, né? Não pode botar os ovos no mesmo cesto. Hoje em dia, por exemplo, a gente... Antigamente, inclusive na palestra do Eduardo Teixeira, que ele falou muito bem sobre isso aí, que em 2011 ele escreveu um artigo, né, falando sobre essa questão do engenheiro ser obsoleto, que futuramente ele não ia ser mais aceito no mercado. Eu vi muito bem isso daí, que ele falou e eu me identifiquei muito com isso. Porque em 2011, aquelas pessoas estavam puxando os engenheiros para dentro das obras. E aquelas pessoas achavam que estavam na instabilidade econômica, que estavam ali com o seu emprego, que nunca iam perder o seu emprego. Só que a coisa muda, A coisa mudou. Então invertemos o cronograma do tempo. Então hoje você não vai ser mais aceito no mercado se você só tiver o curso de AutoCAD. Se você só souber o Excel avançado. Hoje em dia eles te obrigam a ter uma noção de gestão, que o engenheiro hoje sai, e isso a gente tem que ter como a cultura americana, que é a Harvard, que fala que você tem que ser não só formado em técnico, mas em outras habilidades como gestão, como marketing, como gestão pessoal, como gestão de RH. Todo conhecimento que você adquire é importante. Exatamente. Né? Então, eu era revoltado na faculdade, porque quando era uma disciplina de menor complexidade, vamos dizer assim, o pessoal chamava de tamborete. Né? Porque tinha cadeira era uma disciplina de concreto, vamos dizer, né? Uhum. Mas se fosse uma disciplina mais simples, aí era tamborete. Exatamente. Como é que chama hoje na faculdade? Você que tá aí, como é que chama o nome? Não é mesmo assim, tamborete também tamborete é rasgado, o professor é rasgado, então geralmente eu vejo porque eu estou dentro e eu vejo muito estudante acomodado. Bom, Kaique, já que você falou aí, pegar essa oportunidade para você passar aqui para os nossos ouvintes, o que é que efetivamente as pessoas devem fazer? Com certeza, absoluta. Antes de mais nada é você ter contato com a engenharia. Tem muito estudante apenas com o corpo dentro da sala de aula. E quando chega em umas férias, por exemplo, eles esquecem a engenharia totalmente. E ainda está o erro. Você tem que estar rodeado de engenharia o tempo todo. Porque o que acontece? Existe um ditado muito popular e que realmente acontece, que você é a média das 5 pessoas no qual você convive. Então você precisa estar respirando engenharia do começo ao fim do curso. Então você tem que ler livros de engenharia, você tem que dedicar tempo para ler livros de engenharia, pesquisar fontes confiáveis na internet de engenharia. Né? Palestra, mini curso. Por quê? Porque você não vai aprender, eu sempre digo isso, você não aprende com uma palestra, mini curso, mas vai te despertar. Não vai te despertar para assuntos, aí você vai ter que se aprofundar. Exatamente. Porque ninguém vai te dar conhecimento, não. Exatamente. Né? Ele vai te indicar. Né? Quem adquire o conhecimento é você. Você que vai ter que se apropriar disso. Como é que você se apropria? Ralando, né? Ralando e muito. Então, assim, acho que cada minuto que você passa na universidade, você tem que aproveitar. Eu digo até como docente, eu falo, como é que eu sei resolver uma questão? Porque eu tento resolver, eu quebro a minha cabeça. É diferente, aí você já leva tudo mastigado para o aluno e o aluno nem para repetir às vezes, ele tem competência. E é isso justamente. Então isso fica não tem um. Exatamente, então é isso justamente que a gente trabalha no plantão de engenharia, então a gente tem essa estratégia, que é justamente na questão dos debates técnicos. Então lá tem diversos profissionais que já sofreram, né, com o tempo, então são pessoas que passaram pelo caminho das pedras e que você vai ter em contato com ele e que vai receber as dicas dele. Então, quantas pessoas pagariam caríssimo por ter uma consultoria? Para eu chegar ali e parar, não vá por esse caminho, porque esse caminho você vai perder muito dinheiro. Então, se você tem contato com essas pessoas, se você tem esse network com essas pessoas, obviamente você já está na frente. Eu acho também a automotivação. Com certeza. Eu sempre digo com os alunos, gente, criam
pequenos grupos de estudo, porque também não adianta criar um grupo de estudo muito grande, Exatamente. porque isso termina virando brincadeira, mas você tem que focar naquilo que você quer. Exatamente. E levar a sério. Então, você tem que gastar energia com aquilo que vai lhe acrescentar na sua vida. Então eu, quando comecei a entrar na área, quando eu comecei a fundar o Plantão de Engenharia, que eu vi que eu ia ter 3 coisas ao mesmo tempo. Eu ia ter que tomar de conta juntamente a empresa do meu pai, eu ia ter que ainda ter a minha carreira estudantil e ia ter que ter uma outra empresa que é o Plantão de Engenharia. Então eu, graças a Deus, eu vi o crescimento dela mais de 300% em um ano e eu tive que entrar e abdicar de muita coisa da minha vida. Então, quando você entra nesse patamar de vida, você tem que saber abdicar do que é bom para perseguir o que é ótimo na sua vida. Então, comecei a fazer diversos cursos na área de gestão empresarial, de negócios, questão imobiliária, ações. Eu engoli qualquer tipo de livro que passasse na minha frente. E é algo que eu vejo muito de um cara que eu tenho muita admiração, que é o Érico Rocha. Hoje ele é super famoso hoje na mídia digital, porque ele falou que todo tipo de curso na mídia digital, seja americano, seja estrangeiro, seja brasileiro, ele agarrou. E hoje ele é um sinônimo na mídia digital. E isso serve para qualquer outra área. E a mídia digital vai dominar, né? Já está dominando, né? Já está dominando. E é uma tendência porque as pessoas nessa época de hoje, né? Com esses recursos tecnológicos que encurtam as distâncias, então o presencial vai ficar cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil e outra. Nós temos hoje mais de 100 milhões de consumidores. Então, quando a gente leva isso para uma internet, para a mídia digital, a gente começa a cortar custos como o governo, como nota fiscal, outras coisas. Então, o consumidor digital está crescendo exponencialmente a cada ano que se passa. E com os avanços das tecnologias, dos smartphones, com certeza isso é uma tendência. Então, você que está aí, às vezes está usando o seu celular, está usando as redes sociais de maneira errada, pegue seu celular, filtre o que você está vendo. Tem aí o canal do Paulo Sérgio, tem o Plantão Engenharia, tem a Macedo Construções, então tem outros nossos parceiros que também estão nesse É isso que eu também não consigo entender. A pessoa prolifera qualquer coisa, mas quando é um conteúdo sério, as pessoas não ajudam. Porque, gente, olha, pra gente estar aqui, a gente teve trabalho. Né? Eu tive que vir aqui para fazer essa entrevista aqui com o Kaique, não estou fazendo na minha casa não. Então eu me dirijo para os locais que as pessoas podem me receber e eu não estou ganhando nada, né? A gente está fazendo isso aqui para quê? Para promover o conhecimento. Promover o conhecimento, que para mim é a única coisa que pode mudar esse país. Também acredito. Então eu faço mais por ideologia mesmo. Pode ser que um dia eu seja reconhecido e isso me dê um retorno financeiro, mas eu não tenho essa garantia. Ninguém tem essa garantia. Mas uma coisa é certa. Eu tenho assim alguma coisa dentro de mim que eu digo, rapaz, você tem que fazer isso. Você tem essa missão. Então eu tenho, com certeza. Eu tenho pautado muito. E outra coisa que eu também sempre digo, do que eu acredito. Se você quer ter sucesso, se você quer ser reconhecido na sua vida, você precisa investir. Então você precisa poupar dinheiro e investir o dinheiro em você mesmo. E tempo, né? Porque a gente não está falando só, eu não falo nem recurso financeiro. Mas eu acho que hoje em dia o tempo é muito precioso, primordial, né? Abdicar de finais de semana, vai ter show de fulano e tal. Porque o tempo que o pessoal acha que é o tempo que você está fazendo aquela atividade, não. É o que você deixou de fazer. Exatamente. Não é? Exatamente. Você tem essa visão também? Com certeza absoluta. Existe um ditado que fala que se você dedicar apenas 1 hora do seu dia, ou 30 minutos do seu dia, para leituras da sua área, você consegue lá na frente até ter um faturamento melhor. Com certeza. Então é isso aí. Pois, Kaique, eu lhe agradeço demais pela participação, porque a gente já se conhece acho, há alguns anos já, né? Nossa amizade já está, com certeza, já tá ficando mais duradoura, né? E eu espero que ela dure ainda por muitos anos, né? Porque você vai ser engenheiro, eu já sou engenheiro, então a gente vai caminhar juntos aí, se Deus quiser, e cada vez mais passando conhecimentos para as pessoas e dividindo, né? Porque eu acho que quando a gente divide conhecimento, a gente também ganha. Claro. Né? Porque a gente conhece novas pessoas, a gente tem novas oportunidades. Com certeza absoluta. Então, Kaique... Um prazer novamente estar com você, né? Igualmente. E como eu sempre faço no final dos episódios, como é, Kaique? Até as próximas.